Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo à sala de aula do canal Via do Céu. Hoje estudaremos a lição de número 12, que será lecionada nas escolas de todo o país no dia 22 de março de 2026. Nossa lição tem como tema o Filho e o Espírito. Lembrando aos irmãos que estamos estudando aí a primeira revista do trimestre de 2026, que tem como tema geral a Santíssima Trindade. Meus queridos irmãos, nossa lição tem como texto áureo: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, a verdade prática da aula de hoje é: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora ela é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Muito bem, meus irmãos, na lição de hoje iremos trabalhar alguns pontos. O primeiro ponto, que é a nossa primeira proposta, é o Espírito e a concepção do Filho. O segundo ponto a ser trabalhado é o Filho e a sua relação com o Espírito. E terceiro e último ponto será a Trindade e a missão redentora. Para a aula de hoje, o nosso professor Leonardo Ramos Padilha se faz presente aqui para nos ajudar. Pai do Senhor, meu professor. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. É muito bom ter o Senhor para nós estudarmos a palavra de Deus hoje aqui. Eu digo isso do Senhor, meu O querido. Senhor diz a mesma coisa? Me sinto honrado. Muito bem, meus irmãos, então aproveita aí, corre rapidinho, ainda não pegou, corre, pega a tua revista, pega a tua Bíblia, pega teu caderno de esboço E deixa o like. e deixa aí o like no vídeo. Aproveita, comenta de onde é que você está nos assistindo. Sim. Né? De qual cidade você está nos assistindo, de qual lugar você é, tá bom? Também comenta aí, um glória a Deus, um aleluia. Nós vamos aí estar acompanhando todos os comentários de vocês aqui embaixo, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais algumas pessoas, para assim também nos ajudar a proclamar a palavra de Deus. Meu professor, você já está aí encarregado de nos ajudar na compreensão dos primeiros pontos da nossa aula. Por favor, sinta-se à vontade. Antes disso, eu só quero dizer a você que está aí neste momento com a sua revista, se você não está com a sua revista, mas está com a sua Bíblia, a nossa aula de hoje tem como leitura bíblica em classe o Evangelho escrito segundo Lucas, capítulo número 1, dos versículos 26 ao versículo número 38. Nós vamos trabalhar ali mais especialmente a respeito da concepção de Jesus e tantos outros detalhes, e esse relacionamento do Espírito Santo com a pessoa bendita de Jesus. Pega a tua caneta, pega teu marcador, risca a tua revista. Deus tem muito para falar com os nossos corações. Professor, fique à vontade. Amém. Muito obrigado, professor. Que alegria poder compartilhar sobre esses dois pontos, né? Como Podemos você colocar dedicou, assim. que é válido, meus irmãos, apontar, destacar que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele está atuante, presente na concepção e no ministério de Cristo. Porém, muitas vezes a gente não se atém ou se recorda desse detalhe, porque logo após a ida de Jesus, a gente se lembra logo de quê? Do dia de Pentecostes, que aí é o derramamento amplo do Espírito Santo, é o derramar do Espírito Santo. Mas, começando o primeiro ponto, o Espírito e a concepção do Filho. O anjo Gabriel, que foi um anjo encarregado, não é, de visitar uma jovem chamada Maria. Primeiramente, a gente quer destacar logo aqui que nós, evangélicos, crentes, cristãos, nós sim admiramos e respeitamos a pessoa que é Maria. Sim. Ou não é, professor? Com certeza. A gente admira, e que bom seria se não vou dizer toda mulher, mas todo ser humano, cada pessoa fosse como foi Maria, obediente, amém, atenta, disposta, amém, e fiel ao chamado e o propósito de Deus em nossas vidas. E o anjo Gabriel vai até a Maria, não é? E ele faz uma revelação surpreendente. Note-se que ela era virgem, ou seja, ela não tem possibilidade nenhuma de engravidar. Por isso que ela, né, se questionou, como é que isso vai acontecer? Sim. O anjo chega a ela, está lá em Lucas 1, versículo 31, a parte A, diz: eis que em teu ventre, Maria, conceberás e darás luz a um filho. E ela se questiona, como isso vai ser possível, se eu não tenho condições? E mais, Maria nem estava casada. Isso.
Como é que isso ia acontecer? Mas, meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele já havia dito isso há muito tempo, o professor. Ele disse no jardim, disse à serpente, Gênesis 3, versículo 15, o Senhor Deus disse, não é? Porém, inimizade, Ele disse isso para a serpente e para a mulher, no caso Eva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Deus Pai, ele estava se referindo a Jesus. Jesus é a semente da mulher. Por quê? Pense comigo. Semente a gente fala de plantação, vamos dizer assim, não é de cultivo, de fruto. Isso. De plantas, vamos dizer assim, plantas. E plantas, elas se reproduzem de maneira assexuada, ou seja, não precisa de um macho. Deus ali já estava falando no jardim que uma virgem, né, iria conceber, não é? E daria inimizade com a serpente, mas esmagaria a cabeça da serpente, mas não é o tema e foco. Então, Maria, melhor dizendo, Deus Pai, ele já havia predito que uma virgem iria conceber. E essa virgem, Deus achou graça a Maria. E mais o anjo, note que o anjo foi quem disse qual ia ser o nome do menino que Maria teve. Não foi nem Maria que escolheu, que é a mãe, né? A mãe, mulher em si, né? Assim, bem lembrado, mestre. Não é? Já, né? Fica naquele pensamento, qual vai ser o nome do meu menino, da minha moleca, não é? Verdade. Mas não foi Maria quem decidiu o nome. Foi o anjo que disse, olha, tu estás grávida, não é? Do teu ventre conceberás, darás a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja só, o anjo, Deus já havia escolhido o nome do filho da Maria. E diz mais o anjo, será chamado Filho do Altíssimo. Não é? E Maria, né, ela questiona, né, perplexidade, ela demonstra porque virgem, desposada, né, não era casada, mas nesse momento o anjo disse a célebre frase que nós guardamos e cremos, e é difícil um crente se esquecer, é o que está em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz o quê? Sim. Porque para Deus nada é impossível. E Maria, não é? Ela creu, não duvidou. Quando o anjo falou para Deus nada é impossível, Maria, pare de questionar, deixe de dúvida, rapaz. Amém. E ela disse, é mesmo, eu vou crer. Amém. Ela sentiu o negócio, né? É de Deus, e era de Deus mesmo. E creu, e ela falou, ela disse, está lá registrado no versículo 38, ela disse, eis aqui a tua serva. Maria estava se demonstrando disposta e consagrada a Deus para fazer o que Deus quisesse que ela fizesse, para que ela fizesse, melhor dizendo, o que Deus quisesse que ela fizesse. E ela disse, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ela disse, ó Senhor, faça da minha vida o que tu queres, o que te aprazes. Então nós admiramos Maria por essa atitude dela de se consagrar e se dedicar e se dispor à vontade de Deus. E a aplicação que o anjo faz a Maria, vejamos, meus irmãos, no segundo subtópico, o Espírito como agente da concepção. O agente da concepção. Quem fez? Porque não foi Maria quem fez, não. Maria foi o instrumento ao qual o Espírito operou. Ou seja, a atitude veio de quem? De Deus, do Espírito. O anjo diz, versículo 37, parte A, diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o Espírito Santo ali se refere, não é? Ela faz menção, né? A continuidade do versículo 35 diz assim, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ali nesse contexto, né, o anjo estava falando que a sombra que haveria de cobrir Maria se refere à presença de Deus, ou seja, era Deus que ia descer sobre Maria e que ia fazer aquilo, porque é um milagre e foi operado por Deus. E a sombra do Espírito, não é? Se refere à ação protetiva e criadora de Deus. O anjo estava ali elucidando, falando que a concepção de Maria seria obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo. E versículo 35 diz, ele será chamado Filho de Deus. Terceiro subtópico, a pureza e a santidade do Filho. O anjo já começa afirmando a Maria que o filho que nasceria dela seria santo. Esse santo, professor, não é o santo
como nós somos, devemos ser, separados do pecado, diferentes do mundo. Jesus era isso, só que muito mais. Por quê? Porque nele nunca houve engano em sua boca. Já havia profetizado, né, Isaías no capítulo 53, intitulado do seu livro. Então, em Jesus nunca houve engano ou pecado. Esse termo santo vem do grego agis. Quem dera se Kaique estivesse aqui para nos ajudar, porque o Kaique é mestre, né, professor? É verdade. No grego. E isso ali estava indicando a separação do pecado, mas de uma maneira perfeita, ou seja, Jesus nunca pecou. Não foi uma santidade relativa ou que pudesse sofrer erros. Não, Jesus nunca pecou. E isso indica a separação dele do pecado, a consagração ao serviço divino. E nesse caso... Sim. O senhor falando aí, muito interessante, meus irmãos. Eu não sei se alguns de vocês já teve aí essa curiosidade. Sim. Às vezes já vi algumas discussões, algumas coisas, mas muito simples. Tem pergunta assim... Certo, Jesus tomou a forma de homem, né? Então, será que em tal período aqui, em tal momento aqui, ele não teria pecado? Sim. Quando ele, por exemplo, vira as mesas lá onde ele mesmo diz, né, que estão fazendo a casa de seu pai, uma casa de comércio, aquela coisa. Será que ele não pecou ali porque ele derrubou tudo? Ou quando ele deu uma resposta pesada a alguns dos fariseus, será que ele não teria pecado ali? E é interessante, irmãos, a gente está colocando aqui, apresentando aos irmãos a respeito da concepção, isso realizado através de uma obra do Espírito Santo de Deus, de que essa concepção acontece. Jesus toma a forma humana, mas não deixa de ser Deus. Sim. Então, por ele não deixar de ser Deus, não existe a possibilidade de pecar, porque Deus é santo, não existe pecado nele, né? Então, sim, não, Jesus nunca pecou e nunca conseguiria pecar, não que ele quisesse ou fosse procurar, mas o que eu quero deixar claro para os irmãos é isso: Jesus não poderia pecar, não tinha condição. Por quê? Porque ele é Deus, e Deus não peca. Ele assume a forma humana, mas não deixa de ser Deus. Então, como Deus, ele não pode pecar, né? Sim. Pode seguir, professor. Então, Jesus, ele já nasceu santo de uma maneira plena, perfeita, assim assumindo a carne. É lógico que ele se constituiu carne, como eu também sou de carne. Porém, isso não quer dizer que ele assumiu a forma do pecado. Ele não adicionou para si a mancha que é o pecado. Foi perfeito, carne, porém não pecador. Ele é o segundo Adão, porém de uma maneira diferente, porque agora obediente a Deus, obediente. Deus disse: olha, tu não vai comer não, porque se tu comer tu vai morrer. Não foi? Mas agora o segundo Adão, obediente a Deus, Deus falar, ele executa, mas executa porque ele quer, porque ele se submeteu a Deus de maneira de livre e espontânea vontade, não é? Então, ele obediente e justo, pratica a justiça, anda na justiça, santidade, santificação. E mais, o Espírito Santo foi quem consagrou Jesus para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. Hoje mesmo eu ouvi, nós respeitamos, nós amamos você, meu irmão católico que está ouvindo, nós amamos, respeitamos sim, mas é válido ressaltar aqui. Hoje mesmo eu vi falando de uma pessoa imaculada, eu vi fulano ou fulano imaculada, eu nem ouvi direito quem era, eu tenho uma ideia aqui, mas não vou falar para não cometer erro, sei que não foi Jesus nem foi Deus, mas não tem como, se não foi Jesus, ser uma pessoa imaculada, porque imaculada é que não tem mácula. Mácula é um símbolo de imperfeição, de pecado, de erro. Não tem ser humano que não tenha errado, nem mesmo Maria. Ainda que Maria tenha sido uma mulher virtuosa, crente, fiel, segura com Deus. Quando eu digo segura, eu quero dizer que ela tinha comunhão. Mas Maria era carne e também pecadora, então ela falhou, ela pecou. A Bíblia pode até não dizer, mas não quer dizer que ela não tenha errado, porque imaculado é só o Cordeiro de Deus, Jesus. E a santidade do Filho é a base da nossa redenção. Se Jesus não fosse santo e imaculado, nós não seríamos salvos. Isso. Porque ele seria igual ao primeiro Adão, e o primeiro Adão foi quem nos condenou. Foi. Não é? Mas Jesus, por ser diferente, ser imaculado de verdade, é ele quem garante a nossa salvação, porque nele nunca houve engano nem pecado. Como é que uma pessoa vai salvar outra
da condenação do inferno, ou seja, do pecado. Como é que uma pessoa vai salvar alguém do pecado se essa pessoa também for pecador? Não tem condição. Não tem como. Então, a única pessoa imaculada que pode garantir nossa salvação é Jesus. É por isso que nós pedimos perdão. Se você, porventura, não gostar, me perdoe, nós lhe amamos. Mas Maria não é corredentora de Deus, não. Maria foi um instrumento usado por Deus até a sua morte. Morreu, acabou-se a história de Maria. Ela foi para o céu, mas não está intercedendo por ninguém. Porque quem intercede por nós, quem é, professor? A Bíblia assegura que só o Filho de Deus, só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Não é? E somente Jesus foi capaz de cumprir a lei de Moisés, ou seja, de cumprir em sua totalidade, sem cometer erros nem falhas. E de oferecer-se como sacrifício perfeito. Por que sacrifício perfeito? Porque nele não havia mácula, é imaculado. Glória a Deus. Amém. Segundo ponto, professor. Por favor, professor, continue. O senhor tinha delegado. O senhor poderia até trazer os 3 pontos, porque não, o senhor está maravilhoso. O senhor está fazendo colocações aí que eu estou olhando para o senhor e estou assim, até abrindo um sorriso aqui, porque a aula está tão boa que está empolgante. Não. Eu quero lhe ouvir, eu tenho certeza que o irmão que está aí ouvindo também quer lhe ouvir. A aula está empolgante. Diga aí, meu irmão, confirma aí. Confirma aí. Não, mas depois a gente vê. Então, meus irmãos, o segundo ponto, o Filho e a sua relação com o Espírito. Eita, Jesus sendo Deus, mas também sendo carne, ou seja, sendo homem, mas ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Tinha comunhão, como já falei, obediente, justo, não é? A direção de Deus, do Espírito. O Verbo, ou seja, Jesus, a palavra, não começou a existir com Maria. Eita, ele se fez carne, mas não quer dizer que ele não existia. Até porque a Bíblia diz, João 1, que o Verbo já existia desde a fundação, não é? No princípio estava o Verbo com Deus, não é? E ele é eterno, anterior à criação, coigual ao Pai e ao Espírito. É por isso que a gente vai desfazer com todo respeito, mas pelo raciocínio lógico e pelo raciocínio bíblico, que é a nossa fonte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, já dizia o salmista. Maria não é mãe de Deus. Como é que uma pessoa finita, ou seja, que tem um começo e tem um fim, como é que ela seria mãe de Deus, sendo que Deus ele é eterno e infinito? Como é que Maria seria mãe de Deus, sendo que Deus ele já deixou bem claro através do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 3, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então Maria não tem como ser mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. Perfeito. Acabou. Perfeito. Perdão, pode ser que alguém não goste, mas me perdoe, a gente lhe ama. E por favor, pode comentar, deixar nos comentários alguma coisa, alguma colocação, pergunta, a gente vai ter o maior prazer de responder e com amor, não é, meu professor? Então, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Como assim? Cristo, ele já tinha essa forma humana. Como assim, irmão? Porque a Bíblia não diz, eu não me lembro exatamente o versículo, mas a referência aqui do capítulo, talvez o senhor lembre, professor, mas diz, façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, quando Deus pegou o barro da terra e fez o homem, ele estava fazendo a imagem daquele que um dia haveria de vir como homem. Ou seja, 2 braços, 2 pernas, dentes, cabelos, olhos. Ou seja, Cristo, Jesus, ele já tinha uma forma humana, física, porque o homem foi feito a partir da sua imagem. Eu ia dizer agora. Não é? O senhor foi perfeito, viu? Ele se submeteu voluntariamente. E voluntariamente, ele era Deus. Sempre foi Deus, melhor dizendo. E continua Deus. Mas ele se submeteu aos sofrimentos humanos, às condições humanas, porém ele manteve a sua essência divina, ou seja, sem pecado. Sem pecado. Não é? A obra do nascimento de Cristo foi operada pelo Espírito Santo, não foi por Maria, sendo que Maria foi um instrumento para que Deus fizesse a sua obra, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia e comunhão entre o Filho e o Espírito, na execução do plano redentor do Pai, ou seja, durante todo o plano
redentor de Deus Pai, o Espírito Santo já estava em comunhão, já estava ligado, já estava linkado, ou seja, uma corrente, né? Um elo com o outro, com o Filho. Meu Deus. Desde os primórdios dos tempos. Eu não estava lá, Não, né? o senhor não estava, Não, os não irmãos não estava, não. estavam, mas Deus já havia assim arquitetado o seu plano redentor. Segundo subtópico, o Espírito capacita o Filho. Eita, Jesus sendo Deus, mas foi capacitado para executar a obra do Pai. E quem capacitou ele foi o Espírito Santo. Em seu ministério terreno, eita, agora meus irmãos, vamos ser edificados, vamos refletir. Em seu ministério terreno, Jesus Cristo, ele agia como um homem cheio do Espírito. Por mais que a gente possa dizer, mas Jesus, sendo Deus, não agradou a todos, porque eu tenho que agradar. Mas Jesus tinha palavras duras, eu vou ter palavras duras. Olhe, mas Jesus, durante todo o seu ministério, ele agia como um homem cheio do Espírito Santo. A gente vê pelas palavras cheias de amor, de edificação, de reflexão, de perdão. A gente vê em cada milagre operado, a gente vê por cada demônio expulso, cada perdão ministrado. A gente vê que tudo isso era resultado de uma comunhão com o Espírito Santo. Então, se Jesus Cristo, sendo Deus, ele tinha comunhão com o Espírito, vivia como um homem cheio do Espírito, eita, como eu preciso seguir os passos de Cristo, como eu preciso seguir o exemplo, em cada palavra, obra, atitude, como eu preciso agir como um homem cheio do Espírito. Amém. Jesus, ele era cheio do Espírito, apesar dele ser o próprio Deus, ou seja, ele é Deus, mas ele era cheio de Deus. Meu Deus, vê só a santidade. Isso reforça-me a refletir o quanto eu estou longe de ser o que Jesus quer que eu seja, do que o Espírito Santo quer que eu seja. E isso me faz entender que eu preciso seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, ele não veio com ostentação, mas com humildade. A gente percebe, se ele quisesse nascer em um palácio, como nasceu Moisés, ele poderia. Mas ele nasceu numa estrebaria e numa manjedoura, porque estrebaria no caso é onde fica lá os animais. Sim. Porém a manjedoura é como a gente fala aqui no nosso Nordeste arretado, no nosso Pernambuco, é um coxo onde os animais comem, ou seja, o coxo onde os animais comem foi o berço de Jesus. Então a gente vê a humildade de Cristo, sendo Deus, sendo dono do ouro, da prata, não é de tudo. Foi movido por compaixão divina. E olha, o Espírito Santo capacitava ele a agir com sabedoria, com amor, inteligência, poder e com direção. Até mesmo Jesus, sendo Deus, ele escolheu ser dependente do Espírito Santo. Então eu preciso também escolher ser dependente do mesmo Espírito Santo. Amém. É também um modelo para todo verdadeiro cristão, como disse o nosso comentarista, pastor Douglas Batista. E o terceiro subtópico, para nós encerrarmos, que eu quero ouvir o senhor, meu professor. Estou ansioso para isso. Nossa. O Filho e o poder do Espírito. O ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito, como acabei de falar, e isso não nega a sua divindade, mas isso mostra a sua humildade em deixar ser guiado pelo Espírito. Ou seja, meu irmão, por mais que eu tivesse uma revelação de Deus, ou que eu tivesse dons, falasse línguas estranhas, fosse o que fosse, eu tenho que entender que eu não dependo de mim, porque dom é presente dado, ou seja, não fui eu que gerei em mim, foi dado a mim por Deus, então eu dependo de Deus, seja numa profecia, numa pregação, seja no que for. Eu preciso ser essa pessoa que Cristo foi, humilde para exaltar a magnificência de Deus. O batismo de Jesus foi confirmado pelo Espírito Santo e pela voz do Pai, como a manifestação da Trindade, como nós vimos. No deserto, pelo Espírito, Cristo venceu a tentação como novo Adão. Então a gente vence a tentação como? Tendo a comunhão com o Espírito Santo, que é quem vai nos driblar das armadas, das estratégias do diabo. A unção do Espírito Santo sustentou o ministério de Jesus, Seus milagres eram operados em comunhão com o Espírito e revelaram o reino de Deus, ou seja, as minhas obras, elas devem ser feitas em comunhão
com o Espírito e não comigo mesmo. Como assim, irmão? Eu tenho que entender que quando eu fizer uma caridade, eu tiver uma boa obra, for pregar e a igreja se alegrar, receber, enfim, for uma bênção, o culto pode ser como for a bênção, mas eu tenho que entender, nós devemos entender, você tem que entender, meu irmão, que aquilo não é seu nem foi gerado por você, ali é de Deus e foi gerado por Deus. E Cristo deu esse exemplo. Ele sendo Deus, ele permitiu-se ser humilde o suficiente para exaltar a obra de Deus. Certa vez os discípulos encontraram um cego de nascimento e eles ficaram, comovidos e perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que nascesse assim? Isso. E Jesus Cristo. Isso aconteceu para que nele se manifestem as obras do Pai. Não foi as minhas obras, são as obras do Pai. Ou seja, Jesus operou o milagre ali, mas ele atribuiu a quem? A Deus. Então, meu irmão, seja usado por Deus e Deus quer que você seja usado por Ele. Eu devo ser usado por Deus, mas Amém. Eu tenho que entender que quem está fazendo não sou eu, mas é Deus. Amém, professor. Pode agora. Meus irmãos, eu vendo o senhor empolgado aí, eu estava me empolgando junto, viu? Oxe, não. Eu quero ver o senhor. Vamos comentar aqui, então vamos junto comigo. Querido aluno, continua com a gente aqui, ó. Vamos para o ponto número 3, onde vai falar sobre a Trindade e a missão redentora. Logo no primeiro parágrafo, a gente vê assim: o Pai envia o Filho e o Espírito. E aí o comentarista ele começa aqui trazendo assim um comentário muito didático e muito prático, porque ele já começa dizendo que a salvação é de iniciativa do Pai. Aí ele já começa: é o Pai que é a fonte de todo o propósito redentor. Aí ele já começa: o Pai envia o Filho ao mundo. Aí ele coloca: não apenas como mensageiro. Deixa eu falar outra coisa. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Tem muitas religiões por aí que tem seus mensageiros. Sim. Cada um com uma mensagem aí que muita gente diz assim: eu me identifico, eu me encontro. Mas, meu irmão, uma fé, uma mensagem como essa daqui não tem nada. E que não é só um mensageiro, mas ele mesmo que está trazendo a mensagem vai ser a oferta do sacrifício pregada por esse mensageiro. E continua: o Filho é o Verbo eterno, ele assume a carne para cumprir perfeitamente o quê? Que ele pode dizer assim: mas para quê ele assumir a forma de homem? Lê a Bíblia. Para cumprir a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Ele fez isso, tomou sobre si, ele mesmo toma sobre os seus ombros. E continua falando: o Espírito, por sua vez, ele não é um agente passivo, ou seja, que não se manifesta, que não age, inerte, perfeito, professor, mas ativo desde o princípio, Ele concebe o Filho no ventre da Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. É Ele quem vai, convencendo o homem ali da necessidade de salvação e tantas outras coisas que a gente conhece. Então o plano da salvação ele fica bem bonito, bem ilustrado quando ele diz assim: essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo é ele quem aplica. E a gente continua vendo aqui no parágrafo 2: o Espírito revela e exalta o Filho. Eu achei lindo isso aqui. Eu vou resumir isso aqui em poucas palavras dizendo o seguinte: o Espírito Santo vai lá, desce sobre Maria, não é assim? Sim. Realiza o milagre e em momento nenhum você vê um anjo dizendo que a glória vai ser dele ou ele dizendo que a glória vai ser minha. Ele capacita Jesus para que Jesus pregue mensagens poderosas que produzam salvação, certo? Para que Jesus realize grandes milagres, mas em momento nenhum você vê ele buscando glória. O que eu quero colocar aqui para fechar isso aqui, irmãos? O Espírito Santo Jesus deixa uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, dizendo assim que Jesus fala, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isso está escrito no Evangelho escrito por João, versos 16 e 14. Esclarece que o Espírito Santo não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. Deixa eu dizer um negócio a você. Sim. Você que é professor de classe de escola bíblica dominical, você que é pregador do Evangelho, quando tu está pregando, quando tu está sendo usado por Deus para pregar, para ensinar, tá? Para ser usado para curar, para ser usado para manifestação da glória, do poder do Espírito Santo, quem é que está aparecendo aí nas tuas mensagens? Será que tu está dando lugar, está deixando lugar para Jesus brilhar, para ele aparecer, para a glória ser para ele? Ou tu está preocupado em receber aplauso? Quando Jesus te dá uma mensagem forte, tu segura a mensagem, tu fecha a tua boca para que o povo pare de dar glória a Deus, porque tu está preocupado com o quê?
Tu está com medo que se o povo não der glória, tu não vai ser chamado para pregar mais, as pessoas não vão gostar da tua pregação, vão dizer que tu é muito chato, que tu é muito frio. Prega a mensagem para que o nome de Jesus seja glorificado, professor. Professor de escola bíblica dominical, ele não está preocupado em agradar, ele não pode ser desagradável no que se diz respeito a ser grosso, a ser chato, porque eu sempre digo, ser santo não é ser chato, não é assim? Sim. Ser santo não é ser grosso, não é ser arrogante, né? Então, pelo amor de Deus, professor de escola bíblica dominical, prega a mensagem. Pregador do evangelho, prega a mensagem, de forma que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome dele seja lembrado. Até porque, deixa eu dizer um negócio, se o Espírito Santo, que atuou aqui de uma forma extraordinária, não se preocupa em ter seu nome lembrado, sim, por que tu quer ser lembrado? Por que tu quer que o nome apareça mais do que o de Jesus, sim, na pregação? Tem pregador que fica contando em testemunho, eu isso, eu aquilo, o que aconteceu. Fala do que Jesus fez na tua vida, e só isso vai bastar. O Espírito Santo ele mesmo dava testemunho do Filho, e tu quer dar testemunho mais de tudo que de Jesus. Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus. E para fechar isso aqui, o parágrafo 3, a fé e a submissão de cada crente. Meu irmão, é necessário entender que o plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana, professor. Sim. Né? Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes, tá? Sim. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Sim, confie no sacrifício de Jesus. Demonstre agora, nesse exato momento, a tua humildade e receba a salvação que é dado a você de graça pelo sacrifício do Filho de Deus. Professor, você quer colocar mais alguma coisa? Professor, o senhor terminou com chave de ouro, então colocar o quê? Já está perfeito. Assim como o Filho de Deus se submeteu voluntariamente, se submeta agora ao sacrifício que Jesus realizou para a sua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação. Creia, receba, sim, e seja salvo em nome de Jesus. Amém? Professor, algumas palavras, considerações finais que eu quero deixar para os nossos telespectadores aí. Amém. Meus queridos irmãos, nós somos gratos a Deus por termos vocês, e a gente agradece a Deus porque vocês contribuem conosco, nos ajudam, e nós queremos reforçar de que vocês estão abertos e bem à vontade para isso. Nos procurem. Nos procurem. Nossas redes sociais. No Instagram mesmo a gente tem lá o endereço de cada perfil nosso. Por exemplo, eu conheço o professor Miller, pergunte a ele. Eu conheço o professor Kaique, eu me identifico mais com o Kaique, pergunte a ele. E por último... Mas se quer a melhor resposta, procura o professor. Não, eu sou o menor. Tá bom, tá certo. Então, fique à vontade, comente, perdoe-nos qualquer coisa. Verdade. Não foi com o interesse de ferir ninguém, porque nós amamos, nosso papel como cristãos é amar. Então, se lhe ferimos, nos perdoe, diga que a gente vai se reconciliar com você. E mais, a gente admira sim a pessoa que foi Maria. Meu Deus, já pensou, professor? Para mim. Maria, uma jovem, olha, jovem, ou seja, Deus tem planos para jovens, Deus usa jovens, olha, jovem, pura, não é casta, né? Não conheceu o varão, não é? E o que acontece? Depois daquilo, imagina o que o povo não ia pensar de Maria, porque ela estava, né, prometida, né, noiva do José. Aí de repente ela engravida, mas sem, né, casar com o José. Enfim, ia ser uma repercussão péssima para ela, como é que eu posso dizer? O conhecimento que as pessoas iam ter dela, a reputação dela ia ser manchada. Sim. Mas Maria não se preocupou com isso. O que eu quero dizer aqui? Que a gente, para ser usado por Deus, muitas vezes a gente tem que deixar de lado o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Se a gente quer ser instrumento de Deus, a gente deve se entregar e confiar. Tem um hino que eu acho muito lindo, porque ele diz: eu não vou me importar, eu me esqueci agora, um adorador por excelência, você lembra? Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, não é assim? Verdade. Então, meus irmãos, nós admiramos Maria, respeitamos, mas nós entendemos que ela foi humana, e somente humana. Jesus foi humano, foi carne,
mas Jesus é o Verbo encarnado, que existe desde os primórdios, ou seja, ainda antes que houvesse dia. O Verbo estava no princípio com Deus. Não é isso, meu professor? Ela foi um vaso escolhido para que a glória de Deus se manifestasse. Sim. Seja um vaso de Deus também. Amém. Seja um vaso de Deus também. E o que Ele espera de nós é isso: fé e arrependimento. Não é assim? E por fim, obediência. Obediência. Meus queridos telespectadores, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical no canal Via do Céu. Esperamos vocês com muito carinho para as próximas aulas. Lembrando a vocês que essa aula é a aula número 12, já estamos chegando ao final do trimestre, mas não vai parar por aqui. O canal Via do Céu vai continuar e a gente espera ter a sua audiência aqui conosco. Se assim Jesus permitir, nós estamos apenas É verdade, já estamos começando. Então, é isso. Via do céu para o seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe, meu professor. Deus abençoe, professor. Deus abençoe, meus irmãos.